um último convite para vocês. Bora andar de jet ski? Eu sei que se você ficou aqui até agora, é porque você está de olho no happy hour. Mas calma, antes da gente tomar uma, eu queria pedir uma última coisa para vocês. Bora levantar, vamos acordar. E para dar uma animada aqui, eu já vou até colocar uma música de esquenta para o nosso happy hour. Todo mundo, e o coleguinha do lado que tiver com dor... Bora! Chega! Aê! E aqui, sem fazer disclaimer, mas aqui acho que é um ponto do Brasil AI que a gente, cara, acredita e acredita piamente. É o último caso, galera, mas é o caso aqui do... A gente acredita no Brasil, velho. De verdade. Porra. De verdade. E a gente quer um Brasil melhor. Cara, a gente tava falando, cadê? A gente tava falando aqui de Web Summit, de Lisboa, de Finlândia. Graças a Deus a gente tem condição de fazer essas coisas. A gente tem mais de 500 mil restaurantes na nossa base. Cara, sabe quantos desses são letrados ou sabem quem é Sam Altman, quem é OpenAI ou quem é ChatGPT? Grande 80% dessa base, cara, é formado por o que a gente chama de long tail. Long tail é aquele restaurante que tem o cara que é o dono, o filho, tá grelhando, comprando o CHF às 3 horas da manhã, voltando, se virar para cá desse cara e tentar letrar ele de ar. Esse cara, meu irmão, vem chapar aqui do meu lado que, meu irmão, o bicho tá pegando. E é outra brincadeira. E acho que tem uma responsabilidade, não minha, mas nossa, como todo, de ter a oportunidade não só de estar nesse evento, mas de conhecer um pouco mais sobre essas tecnologias e pensar, cara, como é que eu consigo fazer isso chegar na mão dessa galera? Como é que eu consigo fazer isso? E aqui, nesse primeiro caso, o que aconteceu foi o seguinte, a gente foi, rodou o Nordeste inteiro e perguntou para essa galera, falando assim, cara, qual era a dor que esse cara tinha na hora de entrar na plataforma? Cara, sabe o que era? Escreveu os cardápios. O cara não sabia escrever, velho. Olha aí. Porra, dói, sacou? O cara não sabia escrever. E aí, o que a gente fez no final das contas foi usar LLM para tentar fazer exatamente o que você estava comentando, que é, porra, desculpa, velho, caralho, o cara não sabe escrever, bro. E aí, o que a gente fez? Foi falou, cara, relaxa, tira uma foto do teu cardápio. E eu, no restaurante, no interior do Nordeste, tirando fotos do seu cardápio, e automaticamente ele joga aquilo para a plataforma, cara, em menos de um segundo, todo o cardápio do cara tá online dentro da plataforma. A experiência é foda, sabe? De você ver um cara feliz e falar, puta que pariu, velho, era só tirar uma foto e agora, porra, tá 100% completo. E aí, depois a gente foi para a segunda fase aqui dessa brincadeira, que é, porra, isso aqui é um orgulho, cara, eu acho do cacete isso. E a gente falou, cara, como é que eu consigo botar essa turma toda para mexer com AI, para aprender AI, para brincar de AI com a gente? E a gente virou, isso aqui é uma coisa chamada portal parceiro, imagina que 500 e poucos mil restaurantes têm acesso a essa brincadeira, é a porta de contato que a gente tem com eles, e a gente botou a porra de um botão com um raio, mais nada. Era só isso, era um botãozinho com um raio, escrito assim, quer melhorar a descrição do teu prato? Mais nada, né? E, pô, a gente fez um evento mais ou menos 2 meses atrás em São Paulo, eu ficava mostrando essa ferramenta para os caras, nessa experiência aqui, no final das contas aparece, né, acho que tem um macarrão, tem alguma coisa assim, pô, macarrão com queijo. Cara, que tesão de tentar comer essa porra com macarrão com queijo. Porra, chato pra caralho, né? Aí você clicava no botãozinho, o que ele fazia? Cara, delicioso, macarrão com queijo, saboroso por cima. Olha lá, cria um negócio, melhora a descrição. E o maior tesão de tudo foi, cara, eu mostrar isso para os donos de restaurante e ver ele parecia um louco clicando, feliz da vida, porque os caras estavam gerando, porra, uma experiência muito legal e eles gostavam daquilo ali. E aí, porra, eles se empolgam, eu me empolgo também. E aí, quando eu me empolgo, eu falo, cara, mudar a descrição, caralho, vamos mudar a foto agora desses caras, vamos pra cima, Airbnb, com tudo e tudo mais. E aí a gente foi em São Paulo, foi pegar e foi alterar a descrição numa loja dessas, tipo Smash Burger da vida, né? Aquele hambúrguer fininho, tá? Melhora a foto dessa porra aqui. Aí a foto, porra, e te traz um hambúrguer triplo, Big Mac, um negócio gigante. Pede, chega na tua casa o quê? Me smash! Porra, caralho! Aí eu falei, não, jet ski, pode fazer besteira, mas não pode fazer tanta besteira, a gente aprendeu. Não dá pra mudar e mexer na foto dos caras. Mas dá pra gente botar como se fosse um filtrozinho de Instagram, uma brincadeira aqui pra foto ficar mais bonita e tudo mais. Mas o maior tesão é ver a galera utilizando isso, cara, e o sorriso no rosto dessa turma. Qual que é o ponto aqui dessa história toda que eu tô falando? Eu mostrei essa ferramenta para 20 mil restaurantes em São Paulo.
75% deles falaram o seguinte: eu quero ver o que é. Não é nem que aceitar, falaram, eu quero ver o que é. E aqui tem um ponto importante para a gente pensar sobre. Cara, 25% dos donos de restaurante falam, cara, eu não quero nem saber o que é isso. Silêncio é proposital, tá? Porque pensa assim, a barreira que a gente tem aqui com o Brasil AI, de cara, cultura. Esse número tem que ser 100, caralho. Tem que ser 100. E o que a gente está fazendo de errado para esse número ainda não ser 100? Para quem eu mostrei, 75 falou, deixa eu experimentar. Quem experimentou, 90% deles falaram, gostei da brincadeira, quero trocar, seja minha descrição, seja minha foto. E eu acho que o ponto mais bonito dessa história toda é, cara, quem trocou teve um aumento de 5% de vendas. No final das contas, a gente está falando o seguinte, a gente está investindo um caralho de dinheiro em cima de IA, aprendendo, porra, são 3.600 pessoas trabalhando com isso todo santo dia dentro do iFood. Mas, porra, o mais interessante é, cara, quando você consegue botar a porra de um botão com um raio na mão de um cara que não tem a menor ideia de quem é Sanal, o cara clicar e no mês seguinte ele te ligar e falar, caralho, Gurgel, 5% a mais de venda. Eu acho que é esse o movimento que a gente está, né, que a gente precisa, de certa forma, incentivar aqui como um todo. Chegar, né, para Dora e falar o seguinte, ei, Dora, cara, vou mandar um comando de áudio e falar, Dora, eu queria fazer, sei lá, um bolo de cenoura. Né? E ela conseguir entender contexto, conseguir entender o que é um bolo de cenoura, entender o que é necessário para fazer um bolo de cenoura, entender quais são a lista de produtos interessantes para você fazer um bolo de cenoura e te gerar automaticamente essa lista sem você precisar fazer aquele scroll todo. Qual que é o ponto aqui, galera? Isso aqui, vamos chamar, desculpa o termo, assim, isso aqui é legal, mano. Não é foda. Isso aqui é legal. Pô, tô transformando voz em informação e beleza, gerei a lista. O que eu acho foda dessa brincadeira aqui, na verdade, é o seguinte, é que quando você está fazendo essa brincadeira do layer que eu falei, esse layer está acontecendo antes do teu checkout. Como é que seria a tua experiência 12 meses atrás se tu tivesse que fazer isso? Não sei os mercados aqui do Rio, mas você entraria no Samarché, teria que colocar aqueles 10 itens ali dentro, via que dava R$1.000 no Samarché, e falava, caralho, o cara paga aí você tira tudo de dentro do carrinho de novo, vai pro mercado do lado, aí coloca de novo os 10 itens e fala, puta, mas tem taxa de entrega, aí você tira de novo o negócio, aí vai pro lado de novo. Porra, é um saco. Quando você está fazendo isso com layer, no final das contas, apesar da lista ser editável, o ponto mais interessante é que eu consigo pegar essa informação que foi criada por IA e disparar isso para absolutamente 100% dos merchantes da base. Disparando para 100% dos merchantes da base, eu consigo te dar a informação de nesse restaurante, nesse mercado vai custar X, naquele mercado vai custar Y, aqui tem taxa de entrega, aqui não tem e tudo mais. Esse é o pulo do gato da brincadeira da Dora. E ele começou a pivotar, ele começou a descobrir um pouco sobre inteligência artificial generativa, começou a pivotar, até ele efetivamente encontrar a Suno, encontrar e falar, porra, legal, dá para criar música online em relação a isso, vou fazer uma brincadeira nova com essa brincadeira. Cara, o que é legal da Suno? A gente está falando de uma empresa que tem menos de 2 anos de vida, formada por 4 pessoas, com mais ou menos 12 milhões de usuários, os caras levantaram 125 milhões de dólares com a Lightspeed, cara, no valuation de $500 bilhões, ou seja, a gente conversa com o Sam Altman, tem falado que a gente está no caminho de ter um unicórnio de uma pessoa só. Alguém concorda com isso aqui? Quem não concorda, não sabe, cara, tem um QR Code ali com uma pesquisa. Será que esse unicórnio de pessoa só vai acontecer? Responde ali, entra, depois eu compartilho ali a pesquisa. Mas aí, Pedrão, você olha para mim e fala o seguinte, cara, o que isso tem a ver com iFood, Gurgel? Nada. Ser bem honesto, nada. Mas vamos lá. A verdade é que a Prosus, nosso controlador, e o iFood, e eu, como diretor de inovação, a gente adora essa ideia de pegar um time pequenininho de pessoas, jogar um monte de tecnologia ali dentro e falar, cara, vai testar, vai criar um monte de coisa. Você pegar o teu aplicativo agora e falar tudo que é ex-comida ali dentro, mercado, farmácia, pet, bebida, shopping, tudo isso, cara, há menos de 18 meses atrás, era um time de 3, 4 pessoas, botando tecnologia e falou, cara, testa. Vamos ver o que acontece, vamos ver se funciona vender farmácias dentro do iFood. E tá aí, um monte de coisa acontecendo. Se você olhar para iFood Benefícios, há menos de 24 meses atrás, eram 3 pessoas numa sala tentando escanear QR Codes porque a gente não aceitava cartão de alimentação dentro da plataforma. Hoje é uma empresa de mais de 60 pessoas, completamente profitable, talvez um dos melhores investimentos que a gente tem no grupo. Cara, todos esses testezinhos que a gente chama internamente de jet skis, eles há mais ou menos 2 anos atrás, em 2022, representavam mais ou menos 15% de GMV da companhia. Hoje, a gente está falando que eles representam 30% da companhia. Resumo do que eu estou falando, cara, a gente está falando o quê? Hoje, 30% que era transacionado dentro do iFood foi gerado há menos de 24 meses atrás. Ou seja, os jet skis da companhia, os nossos projetos de inovação dentro da companhia, cara, respondem hoje já mais ou menos por 30% daquilo que é transacionado ali dentro. E mais uma vez o Pedrão faz aquela cara assim de... Cara, peraí, velho, jet ski,
Que história é essa, né, cara? A gente não vai entregar jet ski, antes que alguém pergunte, a gente não vai entregar de drone, a gente não vai fazer isso. Podia. A gente não vai fazer isso. A ideia de jet ski é o seguinte, cara, a gente já foi startup, há menos 10 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos, cara, a gente tá falando, né, da turma, aqui no Rio até, por sinal, cara, tocando a companhia, e hoje, 6.500, 6.700 funcionários, não dá mais pra gente pivotar, não dá pra mais ficar mudando tanto de direção. Hoje, o Diego, quando aponta um norte pra gente, ou pegando o termo lá do Vale do Silício, o nosso North Star, cara, a gente vai naquela direção, e como é que você explora as outras opções? São exatamente com esses squads. Alguém já andou de jet ski aqui? Eu nunca andei particularmente, mas qual é a primeira coisa que tiver a cabeça quando você pensa em jet ski? Rápido, acelerado, muda, cavalo de pau, vai para um lado, vai para o outro, testa. E essa é a analogia. A ideia é que a gente pegar 3, 4 pessoas e agilidade no máximo possível da gente testar as coisas. A definição original de jet ski é isso. São assim, pequenos projetos, times super enxutos, espalhados pela companhia como um todo. Eu lembro que no dia que eu cheguei no iFood, Fabrício me deu a camisa, estava escrito assim, We Love Gambiarra. E esse é o conceito do jet ski, é testar o mais simples do mundo. Eu acho que foi o Augusto, alguém estava comentando ali de MVP, a gente falou, cara, jet ski a gente não faz nem MVP, a gente faz MVP de tão mínimo que é. A ideia é efetivamente ser básico, para testar o simples, né? E quando o pessoal olha assim, cara, como é que a gente está pilotando essa brincadeira? Tá o Diegão hoje aqui pilotando o barco, e apesar da sacanagem do gráfico aqui, tem um ponto interessante e sério desse gráfico, que é o seguinte, hoje os jet skis eles vão, eventualmente em direções contrárias de para onde a nave-mãe está indo, esse é um ponto importante, e 2, eles conseguem explorar mercados ou conseguem explorar determinadas tecnologias que a nave-mãe já eventualmente não conseguiria, digamos, de certa forma, entrar por ali, tá? E a pergunta normalmente é, cara, Gurgel, dá para fazer jet ski de IA? Acho que se a gente está aqui no evento, obviamente dá para, né? Sim, mas para contar melhor essa história, eu vou voltar um pouquinho no tempo e falar o seguinte, cara, a gente tem falado muito, pô, Rio e Caramacha, a gente se encontra dia sim, dia não, mas eu acho que é interessante a gente lembrar o seguinte, quando a gente estava falando em dados aqui com o pessoal da Salesforce, cara, a gente começou a nossa área de data dentro do iFood em 2018. Ou seja, a gente está falando de começar a estruturar banco de dados do nosso Data Lake há bastante tempo. De lá para cá, eu acho que assim, talvez o ponto mais importante, se tiver um indicador para você chegar em casa segunda, manhã, sei lá, no dia que for, na tua empresa e perguntar assim, cara, esse indicador eu queria saber, é esse daqui. Quantos % dos teus funcionários utilizam IA diariamente? Mas aí não é assim, usa todo o santo dia. E a gente conseguiu chegar nisso 96%, hoje 96%. Pô, a gente está falando de 6.500 profissionais, cara, 96%, quase 100% da totalidade da companhia usando inteligência artificial todo santo dia. Gente, esse número é insano. Para chegar nesse número, algumas coisas foram feitas. A primeira, e aqui sem falsa modéstia, assim, cara, a gente foi humble o suficiente de falar, a gente não entende porra nenhuma disso. Então a gente precisa se associar, a gente precisa comprar, a gente precisa estar próximo das startups que conhecem muito melhor isso que a gente. A gente comprou a Requiem, a gente comprou a MapLink, a gente comprou agora a Notaí, e a gente começou a investir em diversas empresas de inteligência artificial para a gente conseguir aprender mais sobre aquilo. Segundo ponto, a gente pegou e falou, cara, eu vou desenhar um time de data ou um time de IA que ele é centralizado no que diz respeito à infraestrutura, mas ele está completamente descentralizado quando eu olho para os chapters, quando eu olho efetivamente para o que a gente está fazendo ou aonde que aquilo vai ser, de certa forma, aplicado. Qual que é a subsegmentação disso? Esse gráfico aqui feio, que eu vou tentar explicar da seguinte forma. Curvas azuis é o time, efetivamente, Data Science, montando modelos proprietários dentro da companhia para tentar, enfim, fazer modelos preditivos, esse tipo de coisa. Quanto mais a gente vai caminhando para lá e as curvas vão ficando coloridas, o que a gente está falando? A gente está falando de modelos proprietários muito mais nichados. O que é isso, Gurgel? Cara, a gente está falando de ter modelos proprietários de IA para a área de logística, modelos proprietários de IA para a área de groceries, modelos proprietários de IA para a área de marketing, por aí vai. Para que vocês estão fazendo isso, Gurgel? Primeiro, é muito mais barato no que diz respeito à forma que você está orquestrando esses requests, é muito mais rápido a resposta que você tem, e depois, acho que é muito mais assertivo, porque você não está lendo o teu Data Lake, a gente está falando de um Data Lake hoje com, mais de 14 bi de real-time predictions, a gente está falando com a necessidade de você fazer mais de 1000 vezes o retreino desses modelos todo mês, mas o ponto que eu mais gosto desses números, o que representa ter hoje, o iFood é a empresa na Latam que tem o maior número e quantidade de modelos proprietários da América Latina, o que representa isso aqui? Representa hoje um impacto estimado no EBITDA da companhia de 30%. Aí eu faço aquele silêncio assim, proposital, e vou repetir a frase, porque esse número é importante. A gente está falando que
Todos esses testes malucos, todos esses jet skis, todas essas experiências que a gente está fazendo, hoje a gente já estima que esteja impactando 30% da margem, do lucro, do EBITDA da companhia. E para quem é de finanças deve estar olhando para esse número e falando o seguinte, falando, cara, hoje está bullshitando, 30 é demais, não dá. Prove. Me dá um exemplo, pelo menos, de como é que vocês estão fazendo isso. Eu vou dar um exemplo de como que a gente chega naqueles 30%. E o primeiro exemplo que eu queria dar, e mais importante até do que o exemplo, é o disclaimer dele. Os casos que eu vou mostrar aqui agora, eles não foram montados por absolutamente nenhuma pessoa da área de IA. Os casos que eu vou mostrar agora, a título de exemplo, do Felipe, quando o Felipe virou para mim e falou, cara, Gurgel, eu estou com um problema aqui gigantesco, que é o seguinte, quantas pessoas aqui trabalham na área jurídica? Tem alguém? Jurídico? Uma pessoa de jurídico, mas todas as empresas de vocês com certeza recebem, desculpa o termo, uma porrada de contrato o tempo todo. E quando o Felipe virou para mim, ele falou o seguinte, cara, é insano eu ter que ficar comparando o contrato que eu recebo dos meus fornecedores com minha cláusula padrão. Então o que ele fez, e não o time de IA, ele botou todas as cláusulas padrões em cima do Data Lake, automaticamente ele gerou aqui um input com os contratos que a gente recebe de fora hoje. As cláusulas são comparadas automaticamente, eu gero uma classificação de risco para cada uma das cláusulas daquele contrato e eu emito um parecer final em 30 segundos falando se aquele contrato deve ou não deve ser assinado. A gente está falando de um ganho de produtividade de advogado na leitura de contratos de 90% do tempo dele. Bravo! Legal, isso é legal, mas isso não é tudo. O Alexandre, que é da nossa área de procurement, ele olhou para isso e falou o seguinte, falou, cara, peraí, eu vou fazer alguma coisa parecida. Imagina que hoje no iFood você tem 6.500 pessoas virando para 6 caras aqui falando o seguinte, cara, cadastra aí o contrato da ClearSale para mim, que o Pedro tá me enchendo o saco e não sei o que, aí ele vai lá e cadastra. Depois que ele cadastra, eu fico chateando essas pessoas falando o seguinte, cara, quando é que vence a nota fiscal? Como é que eu pago o Pedro? Qual a evidência que eu tenho que mostrar para fazer aquele... E, cara, são 6.500 pessoas fazendo isso aqui. De novo, todas essas informações, elas estão passíveis de você colocar no Data Lake. Hoje, a gente migrou tudo isso para um banco proprietário e hoje 6.000 pessoas, elas fazem automaticamente todas essas operações de maneira direta, vou colocar dessa forma. Ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam no procurement muito mais burocrático, operacional, hoje elas fazem procurement estratégico dentro da companhia. O meu time, quando olhou para isso, dentro da área de inovação, não sei a área de vocês, mas a gente responde um monte de forms, sabe? Pesquisa disso, pesquisa daquilo. Cara, como é que a gente fazia isso? Ou pelo menos na minha época, como é que você fazia essas pesquisas? Você criava um grupo no Slack, jogava 30 pessoas ali dentro, ficava enchendo o saco de um monte de gente falando, ei, cara, responde aqui a parte financeira, ei, a parte de marketing, está faltando a parte de ESG. E se você parar para pensar, todas essas respostas, ela querendo ou não, elas são meio que padronizadas. E quando você pega essas informações padronizadas, o garoto do time aqui foi super bonitinho, né, conservador, 5 dias. Mentira, cara, isso aqui leva 2 semanas você enchendo o saco de um monte de gente para falar, ei, falta você responder aqui a parte fiscal. Porra, a gente pegou todas essas informações, jogou mais uma vez dentro do Tocan, aqui criou determinados avatares, por assim dizer, e hoje eu viro para essas personas aqui e respondo, cara, responde para mim esse formulário, responde como é que a gente está fazendo isso, qual que é a parte fiscal, qual que é a parte de ESG, qual que é a parte de tudo mais. Há mais ou menos, foi em julho isso aqui, a gente preencheu um form desse do MIT e ganhou o prêmio de uma das empresas mais inovadoras da Latam, com form aonde absolutamente ninguém botou o dedo ali dentro. A gente respondeu o form em cima do uso de IA e, bem ou mal, está dando certo, pelo menos isso, né? E eu não vou perguntar a idade do Pedro, mas assim, eu sou uma época, eu fui criado com Excel, eu amo Excel e deve ter uns 2, 3 anos que eu não vejo um Excel rodando dentro da companhia. Eu acho isso um saco porque eu gosto de rodar macro e tudo mais. E por que isso não acontece? Porque hoje o Tocan está embedado dentro do Slack. E aqui eu faço um parênteses do seguinte, se vocês me perguntarem nos últimos 3 anos o que a gente fez assim de super diferente, que valeu a pena, que mudou o jogo dentro da companhia, essa talvez tenha sido a melhor coisa. No iFood a gente não usa o WhatsApp, a gente não responde e-mail. O cara mais sabe disso, ele fica puto comigo quando eu não respondo os e-mails dele, mas a gente efetivamente só usa o Slack. E pra gente só usar o Slack, o que a gente fez? Eu não posso criar uma ferramenta secundária ou terciária ou uma outra plataforma para as pessoas começarem a usar IA. O que a gente fez? Pegou o Tocan, essa nossa ferramenta, e jogou e embedou ela dentro do próprio Slack. Então, hoje o usuário meu lá, pô. Hoje o Lucas, quando vira pro Tocan, ele vira para ele e pergunta o seguinte, cara, me dá aqui um gráfico de venda dos últimos 5 dias? Automático. Pô, pega isso aqui e quebra o que foi almoço, o que foi jantar. Automático. Cara, como é que seria isso, sei lá, 3 anos atrás? Você vê no estagiário, levanta a base de dados, é levantada, ele vai para o Excel, do Excel ele vai, constrói um gráfico, do gráfico ele joga aquilo no PowerPoint, e aí chega depois de, sei lá,
2 dias aquilo chega na minha mão, eu consumo aquela informação em 30 segundos e puta, quantidade de tempo que a gente está perdendo. Esse caso aqui eu acho interessante, mas tem um caso mais interessante do Gustavo, que é hoje o CFO, que ele fez o seguinte, ele fez um experimento bem bacana, que ele pegou o time de forecast dele, do time de FP&A, e falou, cara, vai calcular o forecast da companhia, e botou umas 10 pessoas numa sala, e botou 2 analistas numa outra sala. Ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu quero fazer um exercício para ver se o Tocan não me responde assim, qual é o forecast. Eu não quero saber o número, mas eu quero fazer uma experiência muito parecida, não sei quem viu. Esse aqui é o lançamento do ChatGPT 4o. E qual que era a ideia aqui na época, né? Não é descobrir qual é o valor de X, isso é óbvio. Mas como é que você consegue me ajudar a gerar insights para eu conseguir chegar na melhor resposta possível? E quando a gente virou para o Tocan e falou, ei, Tocan, adota a posição de um Data Analyst. E como um Data Analyst começa a me gerar insights, ele começou a gerar o seguinte, cara, você está levando em consideração que hoje tem jogo do Flamengo? Está considerando que depois do jogo do Flamengo tem o jogo do Botafogo e muita gente deve fazer pedido? Você está levando em consideração, cara, que, sei lá, semana passada foi feriado? Você está levando em consideração que sexta-feira vai chover? E todos esses insights, quando a gente colocou, long story short, é óbvio que, assim, os 2 garotos bateram o time de 10 pessoas que estavam na outra sala e a gente errou o forecast da companhia por 2 centavos. Cara, vamos lá, a gente está falando de uma companhia que gera alguns milhões de receita e a gente falou de errar o forecast da companhia por 2 centavos. Como é que a gente começa a trabalhar com prevenção de venda? Isso aqui eu chamo de nível easy da brincadeira. O Ciro, quando a gente falou para ele, cara, eu tô com uma dor aqui, Gojão, que é a seguinte, quando o entregador ele vai começar a trabalhar, ele precisa fazer um check-in. Para quem não sabe, todo entregador que vai trabalhar de moto, ele precisa botar o capacete, aquela jaqueta é um EPI, tem proteção interna, e ele precisa mostrar que ele está usando o EPI para fazer o check-in. Afinal das contas, a gente está falando aqui de uma LLM para fazer reconhecimento não só de imagem, mas para reconhecer que ele está de capacete, está com aquilo tudo. Aquilo ali são fotos reais, né, da pessoa usando ou máscara, e aqui no caso você consegue botar o LLM para te responder o seguinte, cara, aquele senhor, por causa do óculos dele, o reflexo que ele está usando ali, ele não está numa moto e provavelmente está dentro de um carro, eu bloqueio e não deixo ele começar a operar. Até aí é um uso, desculpa assim, é simples. Do uso de IA para você fazer esse reconhecimento facial. O que eu acho legal é que o Thiago fez no nível hard de prevenção à fraude. Cara, todo mundo aqui já foi impactado por algum tipo de promoção maluca dentro do iFood. Você tá lá, chega um push notification para você, cara, hambúrguer R$1, McDonald's, eu não sei, cara, a gente faz meio loucura essas coisas. E para quem trabalha, o Pedrão sabe disso, para quem trabalha com e-commerce, você começa a acelerar demais a promo, o que acontece? Você começa a tomar chargeback. E no nosso caso aqui, a gente chegou, e eu não tenho problema de falar esse número, a gente chegou a quase 2,6% de chargeback dentro da companhia. Cara, uma companhia rodando a 2,6% de chargeback, ela quebra, tá? Literalmente assim, ela quebra. A gente está falando que quase 3% das suas operações de cartão de crédito, eu faço a compra e depois eu nego e falo que não fiz. E quando a gente chegou nisso, a gente falou, cara, eu preciso usar IA para fazer 3 coisas. A primeira é fazer modelo preditivo de chargeback, ou seja, eu tenho que me antecipar a tomar o chargeback. 2, eu preciso começar a classificar risco, e risco do usuário, risco do entregador e risco do merchant. E o terceiro ponto, eu preciso começar a identificar os pontos fake da curva ali, que é, cara, quem está tentando efetivamente enganar o sistema. Cara, e quando a gente faz essa brincadeira aqui toda, e quando a gente começou a colocar isso, a gente conseguiu chegar nessas curvinhas aqui que eu acho interessante, que são, a gente sai de um índice de 2,6 de chargeback e desce isso para quase 0. A gente está falando de um nível saudável no Brasil de chargeback de 0,5. A gente conseguiu chegar a 0,08. E normalmente essas duas curvas elas deveriam se acompanhar. Ou seja, se aumenta a aprovação, se aumenta a chargeback, se reduz a aprovação, reduz chargeback. No caso a gente conseguiu fazer o inverso. Ou seja, você sai aqui de uma taxa de aprovação de mais ou menos 80% e chega a quase 98%. Você sai aqui de uma taxa de chargeback 2,6 e consegue chegar a quase 0. Então aqui é o que eu chamo de nível hard mais interessante do uso de chargeback, que começa a conversar lá de novo, mais uma vez, com os 30% de impacto no EBITDA da companhia. Cara, como é que a gente faz clipping? Na minha época, um carioca, na época que eu trabalhava aqui perto até, como é que eu fazia clipping? Fazia não, eu recebia, chegava no trabalho, como é que era o clipping? Tinha um calhamaço desse tamanho de matéria de jornal impressa, xerocada, e você ficava lendo aquilo e depois jogava no lixo. Louco, né? E hoje o que a gente fez foi o seguinte, cara, a gente queria pegar um grupo de empresas aqui, eu achei até que a Stone fosse estar aqui, mas, cara, tem Nubank, não tem problema, amigos. Mas, cara, tem Nubank, Instacart, Uber, Zomato, Nordeste, tudo mais, tudo faz. Pensa qualquer empresa que você quer colocar aqui para você mapear. E o que a gente fez foi um prompt para falar, cara, eu quero que você analise todas as notícias do mundo que aparecem em relação a esses caras. E eu não quero que você fique me mandando isso, mas eu quero que você acumule tudo que você entendeu sobre esses caras nos últimos 7 dias, e aí toda segunda-feira de manhã ele me manda isso aqui. Beleza, até aí é simples de você fazer. Eu acho que o ponto mais legal é o seguinte,
que ao invés dele mandar os links, imagina, porra, eu teria que abrir 150 links toda segunda-feira, o que ele faz é um compêndio de todas aquelas informações e vira, cara, o Nubank está abrindo, agora eu esqueci o nome, no Call, no Cell, não sei o que, o plano de celular lá do Nubank. E mais interessante do que isso, se eu ficar interessado naquela notícia, eu não preciso clicar no link para entender mais sobre isso. Fala, cara, legal, ele vai começar a fazer isso aonde? Por quais cidades? São Paulo, Rio, Minas. Cara, ele vai começar a fazer com isso. Ou seja, isso aqui se transforma muito mais numa ferramenta de inteligência competitiva do que efetivamente uma ferramenta de clipping para me dar a informação ou um menu de informação que depois eu pego, porra, e jogo fora. Ela se torna uma ferramenta talvez um pouco mais conversacional. Cara, desculpa, Isabel, né? Isabela está falando aqui de campanhas. A gente faz exatamente isso, cara. Como é que a gente fazia campanha, aqui colando um pouco dos slides da Salesforce, é exatamente isso. Se eu chegasse aqui, eu poderia voltar aqui no tempo e falasse assim, 2 anos atrás, 100 pessoas, cara, 100 pessoas aqui vão tomar como partido de todo mundo já é usuário do iFood, mas vocês estão há algum tempo sem comprar. E eu pego como é que é feito uma conta estimada dentro de uma área de marketing e falo, cara, tenho X milhões para gastar, divido por pessoas e falo que vou dar R$10 para cada um aqui de prêmio para essa pessoa voltar a comprar dentro do iFood. A gente não está falando de CAC, a gente está falando de CAC de reaquisição, ou seja, a gente está tentando fazer a pessoa voltar a comprar na plataforma. Só que quando você começa a usar IA para entender segmentação e customer behavior e histórico deles, então, cara, o Pedrão compra todo santo dia, meu velho. Para que eu vou dar R$10 para ele? E, porra, o Pedrão aqui, o cara macho, na verdade, ele tá, sei lá, tá comprando semana sim, semana não. O Augusto e o Gabriel, cara, eles compram de vez em quando, mas, porra, quando eles compram muito. Resumo da obra, quando eu começo a aplicar IA dentro dessa brincadeira, eu começo a virar e falar, porra, eu não preciso dar 10 flat para todo mundo. Eu consigo virar e dar, cara, 5, 3, 2, 0. Consigo dar 20, e de repente, porra, pro Gabriel eu preciso dar muito mais. Resumo disso é que quando você faz uma conta, a gente está falando de 120 milhões de pedidos com 57 milhões de usuários, e você aplica isso, 3 coisas acontecem. Primeiro, a minha pessoa de marketing que gerenciava 9 campanhas ao mesmo tempo, ela começa a gerenciar quase 40, 37 campanhas ao mesmo tempo, ganho de produtividade na veia. Hoje, 75% do budget de marketing da companhia é alocado completamente automatizado, ou seja, não tem um ser humano ali falando isso, é a IA virando e falando aquele 3, 10, 12, 20, 0, 0, 3, 4, 14, e por conta dessa aplicação a gente conseguiu reduzir em 30% o CAC da companhia. De novo, faz parênteses. Não estamos falando de CAC direto, a gente está falando de CAC de reaquisição. Ainda assim, se você pensar em 57 milhões de clientes aqui, fazer uma conta média de R$50 por pessoa, começa a voltar naquela conta de como é que você está impactando os 30% de EBITDA da companhia. Valeu, meu velho. Obrigado. E Customer Service talvez seja assim, o case mais falado e replicado de IA. Eu lembro da primeira vez que eu fiz essa apresentação, estava na época de Olimpíadas. Imagina, cara, final de um jogo do Brasil, Olimpíadas rolando, cara, todo mundo em casa, todo mundo pedindo. Você tem um spike de demanda, você tem um spike natural de nível de serviço explode, você tem deterioração do teu NPS, e o que a gente começou a observar é o seguinte, cara, eu preciso tentar me antecipar a isso, eu preciso começar a entender como é que eu consigo usar IA para, vou chamar aqui, melhorar a minha situação de customer service. E as 3 coisas que a gente aplicou IA para fazer isso são o seguinte, o primeiro ponto parece super simples, mas é classificação de problema. Cara, o Pedro tomou um golpe da maquininha de R$7 mil. E a Isa, cara, faltou a batata frita dela. São 2 problemas? São 2 problemas. Dá para tratar eles de maneira igual? Não. Dá para botar eles numa esteira fabril de produção? Não. Então, como é que você consegue classificar e falar, cara, isso aqui é um hard problem, isso aqui é um easy problem, com todo respeito à batata frita, mas como é que eu consigo separar isso de 2 formas? O segundo ponto é, por conta dessa classificação, alguns problemas, desculpa, Pedro, usar o exemplo de novo, cara, eu não posso tratar por bot um cara que tomou um golpe de R$7 mil. E aí o que eu faço é usar toda a história de informação que eu tenho do Pedro para enriquecer ao máximo o ticket, do que na hora que ele for ser atendido por um humano, por uma pessoa, ele tem a experiência e fala assim, uau, esse cara sabe absolutamente tudo que eu tenho, tudo que eu já fiz dentro do iFood, qual é o meu cartão, o que eu comprei, o que eu não comprei, o que eu não... e resolver o meu problema de uma maneira super rápida. Essa é a segunda forma. E a terceira, que é a forma que a gente mais fala, é efetivamente as automatizações. Pensa o seguinte, a gente está falando de 57 milhões de pessoas com 120 milhões de pedidos por mês. A quantidade de problema que dá é gigantesca. Esses problemas, que são os nossos problemas como os usuários, 56% deles a gente já responde de maneira automatizada. Quando o entregador ele chega na tua casa, cara, não encontrei Pedro, o que eu faço? Isso é um problema também, para mim, como plataforma.
Esse problema hoje, 80% deles já são respondidos por IA. E a Karen, que hoje responde pelos problemas que o restaurante tem, pô, meu repasse não entrou e tudo mais, cara, também são 15% deles já são automatizados. Qual que é o ponto aqui? Normalmente, quando você exagera nessa automatização, você deteriora o nível de serviço. E o que aconteceu no nosso caso, na verdade, foi o seguinte. Cara, a gente conseguiu aumentar muito a automatização, reduzir em quase 50% o custo de customer service da companhia. A gente está falando de cortar quase pela metade isso, mas ao mesmo tempo a gente aumentou em 5 pontos percentuais o nosso CSAT, ou seja, o nosso NPS. A gente está falando de, porra, eu aumentei a gama de quantidades atendidas, melhorei o nível de serviço e cortei pela metade o custo. Cara, se isso aqui não responder em partes um pouco do que a gente está falando dos 30% de EBITDA, aí eu já não sei mais o que responde. Deixa eu tentar falar um pouco do meu caso. Esse caso aqui eu adoro, que é o seguinte. Eu, assim como o Augusto gosta de falar com o cliente, eu como diretor de inovação, eu adoro fazer entrega. Todo mês eu vou lá, me visto entregador, pra galera que tá ali na Faria Lima, vira e mexe, encontro conhecido, fala, porra, Gugel, pois é, bonitão. Beleza, eu faço a entrega. Cara, você tem que sentir a dor, efetivamente. Eu falo com o meu time de inovação, ficar dentro da salinha, tendo ideia maluca de inovação, sem nunca ter passado o dia na rua, ou entregando, ou dentro de um restaurante, cara, tá fora do time. É bom ver de salvamento, passa a noite na lama, tinha um frio da vítima pra poder... Eu sei, na chuva e tudo isso. mais. Cara, e perto de onde eu moro ali tem um restaurante chamado Papila, que particularmente eu gosto, só que qualquer dia que você passa por ali, cara, tem a fila. E vocês devem ver algum restaurante aqui no Rio de Janeiro parecido, que acontece o seguinte, você passa na porta do restaurante, tem 20 entregadores ali parados esperando. Né? E cara, vamos ser bem sinceros, esses 20 entregadores parados esperando é a mesma coisa que o Uber parado na tua casa te esperando descer para botar ali, esquecer a carteira, esquecer o celular, esquecer... Cara, o cara não tá ganhando por aquilo. Ou seja, o tempo todo que ele está ali, entre aspas, é um tempo perdido para ele, por um preço caro dele ficar parado ali dentro. E o que a gente fez foi o seguinte, a gente começou a usar IA para fazer ATA de cooking time. O que é isso, Gurgel? Eu comecei a usar IA para tentar estimar da melhor maneira possível o tempo de preparo da comida para que eu consiga colocar o meu entregador na porta do restaurante exatamente no momento que a comida está pronta. Para fazer isso, a gente rodou simulações que seriam o equivalente a 30 anos de operação do iFood para efetivamente a gente poder chegar e virar o seguinte, hoje, quando eu consigo fazer isso, no final das contas eu consigo botar o operador ou o entregador para rodar muito mais entregas, ele rodando muito mais entregas, no final das contas a gente está falando em baratear o custo geral logístico da companhia. Como é que a gente fazia ads há 6 meses atrás? Mesma coisa, cara, fechei um contrato com a Heineken, a título de exemplo. E aí, porra, a Heineken me dá um tubo de dinheiro, eu pego e, porra, entupo vocês de Heineken ali, de ads, pop-ups e um monte de... Você vai abrir o teu aplicativo, pá, Heineken, pra tudo que é lado. E a conta simples de fazer aqui é a seguinte, cara, Pedro não bebe. Porra, cara, macho só, sei lá, só pede, nos últimos anos, só pede suco. Ou posso ver uma outra pessoa, cara, que só pede, sei lá, uma outra coisa. Então aqui, quando a gente começou a olhar para uso de IA para entender personalização, a gente conseguiu pegar uma coisa que era legal que a gente fazia, que era tentar trabalhar com ads, e hoje crescer em quase 17% o total revenue da companhia. No final das contas, a gente, por conta de IA, está conseguindo ser muito mais assertivo e montar um business muito parecido com o Mercado Livre, Amazon e outras empresas têm de ads ali dentro. Vamos tentar falar um pouquinho do que eu estava falando com a Isa aqui, de o que é porta para dentro e porta para fora. E o primeiro exemplo disso aqui é uma coisa chamada Compraí. O que é o Compraí? E aqui, de maneira específica, eu vou tentar explicar qual que é o jet ski, ou seja, qual que é o teste aqui. Cara, o direita e esquerda aqui vai ser difícil, mas olha só. O que está escrito loja sem Compraí são 200 mercados no interior de São Paulo, mercado, a gente não está falando de restaurante, rodando com um chatbot tradicional usando IA. E do lado de cá, onde tem o símbolozinho do Compraí, a gente está falando, mais uma vez, de 200 mercados utilizando inteligência generativa, AI ou GenAI, para ser mais prático. E olhando o GIF, efetivamente, você pode me perguntar, cara, não estou vendo diferença nenhuma entre os dois, o que muda de um para o outro? E o que muda de um para o outro é uma coisa super simples chamada contexto. E o que é o contexto, Gurgel? O contexto, no final das contas, sem menosprezar a primeira tecnologia, cara, mas a primeira tecnologia a gente está falando de Ctrl+C, Ctrl+V, batendo numa query e entrando numa base de dados. O que é isso? Se você escreveu brócoli, ou brócolis, ou errou, ou fez qualquer typo, cara, ele não vai encontrar, experimenta fazer isso no Excel, ele não vai encontrar aquela informação ali dentro e ele vai te trazer um retorno falando o seguinte, não tem esse item. Experimenta escrever, cara, eu tenho uma lata de shampoo. Ele vai virar para você e falar, cara, eu não tenho uma lata de shampoo. Quando a gente está falando de inteligência artificial generativa, no final das contas, ela entende o contexto e consegue te oferecer determinadas correções. Tem certeza que era uma lata de shampoo? Será que não era uma lata de cerveja? Pô, tem certeza que era uma lata de cerveja? Será que não era um pote de shampoo?
E por mais boba que seja essa pequena correção, a gente está falando que quando a gente faz isso, a gente gera 3 vezes mais conversão do que o uso sem ser de inteligência artificial gerativa. E do outro lado, a gente está falando de 4 vezes mais preferência do usuário quando ele está usando o chatbot com Genai do que quando não está. O que a gente fez aqui no Rio? Esse exercício foi engraçado, foi aqui no Rio. A gente criou e falou o seguinte, cara, eu preciso gerar uma forma nova da pessoa usar o iFood usando inteligência artificial. E a gente criou o garçom com um carinha chamado McDonald's, porque o cardápio era de certa forma simples de entender, e a gente resolveu rodar essa experiência aqui. Primeiro ponto, tinha várias opções ali para a pessoa clicar e começar. Ah, quero algo para sair de noite, quero isso, quero jantar. A pessoa clica aqui, ó, me indica uma opção barata. Beleza, opção barata dentro do McDonald's só tem 2 coisas, hambúrguer ou cheeseburger. Não, muito simples, deixa eu deletar, deixa eu escrever então aqui. Eu quero, cara, escrever que eu quero, hoje é que dia? Hoje é terça-feira, cara, eu quero comer um sanduíche com bacon. Aí ele vai, entende o que é bacon, entende o contexto, vai procurar na base de dados do que é sanduíche de bacon, e quando ele vai te trazer ali, opa, todas as opções têm bacon, você pode virar e falar, cara, vou escolher aqui um Bravo, bacon, sei lá das quantas, escolha aquele cara, e você ainda tem a opção final de virar aqui e falar o seguinte, cara, eu vou gravar uma mensagem de voz e falar o seguinte, eu vou chutar o balde da barraca, eu quero sobremesa, eu quero McFlurry, eu quero cacete A4. Eu, chuto o balde, mando o comando de voz, ele entende o que eu falei, transforma aquele dado em informação, essa informação bate na base de dados, eu consigo gerar o que eu estou fechando ali e eu fecho o carrinho. E aí você me olha e fala assim, caralho, Gurgel, que trabalheira, não é mais fácil scrollar para cima, scrollar para baixo e pedir? E aqui tem um negócio que eu super acho interessante, chamado efeito Netflix. E eu vou tomar a liberdade de te perguntar, você lembra o que você assistiu sexta-feira passada no Netflix? Não? Muito provavelmente vocês também não lembram. E muito provavelmente você já se viu numa situação onde você chegou na sexta-feira, abriu o Netflix, zapiou e foi dormir. Sabe o que é o efeito Netflix dentro do iFood? Você abriu o iFood e falou, vou pedir uma pizza. Não, mexicano. Não, hambúrguer. Não, japonês. Não. Aí de repente você vira e fala, e eu posso te dar um número, depois de 3 minutos e 36 segundos, você fala, foda-se, vou fazer um miojo, vou dormir. E é sério, isso aqui, a conta, a gente está falando de bounce. E quando você está falando de bounce, você está falando o seguinte, não é você dar uma forma para o Karamashi pedir muito mais, mas como é que eu consigo, por conta dessa interação com a IA, reduzir o time to order dele, e por reduzindo o time to order dele, eu estou evitando aqui uma quantidade de bounce gigantesco, e seriam pessoas que teriam um efeito Netflix e falariam, cara, depois de 3 minutos e pouco, quer saber, eu vou fazer um sanduíche e não vão mais pedir. A gente está falando em conseguir, por conta disso, reduzir em 1/3 o time to order. Quando eu faço isso, aumenta a venda do meu restaurante em 3 vezes, e obviamente que todos os players da minha plataforma passam a querer fazer isso. Deixa eu fazer uma pergunta rápida para vocês. Alguém já fez compra de mercado dentro do iFood? Uau! Mercado. E alguém gostou da experiência? Vocês são muito bonitinhos, cara. A experiência é uma merda. Porra, o aplicativo, cara, o aplicativo foi feito para pedir pizza, galera. Não era para fazer compra, não é? Porra, o grid de produto não funciona. Mas tudo bem. A gente vai se esforçar, a gente vai melhorar. Tem coisa pra cacete pra fazer, mas beleza. E aqui eu acho que o ponto interessante é o seguinte, cara, imagina você mudar o design de produto, de UX, para uma ferramenta na mão de quase 60 milhões de pessoas, cara, não é simples. Então como é que você começar a utilizar a IA? Você cria como se fosse um layer de informação antes, efetivamente, você tem que fazer aquela alteração no teu grid de produto. E o que é isso? Quando a gente virou para a Dora, a gente criou como um todo. Deixa eu fazer uma provocação final para a gente fechar aqui. Eu peço essa apresentação chamada O Ano 2000 da França. Levanta a mão. Ninguém? Uma pessoa só? É do caralho, né? Eu sou fã dessa. E aqui o que aconteceu no final das contas é o seguinte, a monarquia francesa reuniu um artista e falou, em 1800, perguntou o seguinte, cara, como é que vai ser o ano 2000? Como é que vai ser o mundo lá na frente? Como é que vai ser daqui a 200 anos? E toda essa coleção que tem aqui, o cartaz, sei lá, o portal que eu mais gosto, o pôster que eu mais gosto, é esse aqui chamado O Carteiro Rural. E o que eu acho interessante, a provocação que eu gosto de fazer aqui é a seguinte, cara, você pensar que em 1800, na França, quando esse cara pensou lá no futuro, o que vai acontecer daqui a 200 anos, ele imaginou que o carteiro iria estar voando num drone, numa bicicleta, num negócio super interessante, porque a gente ainda está conversando por cartas. E não viu o advento do rádio, da TV, da internet, de várias outras formas de telecomunicações. Pegando um gancho do que o Augusto falou aqui mais cedo, cara, eu não quero ser a empresa que daqui, não precisa ser 200 anos, mas que daqui a alguns anos está olhando para frente, imaginando que o meu business, seja o business de food delivery, seja o business da ClearSale, de fintech, que for, cara,
que a gente ainda vai estar fazendo as coisas da mesma forma. E aqui, acho que a provocação que a gente faz internamente dentro do iFood, eu sugiro que vocês façam dentro da empresa de vocês cara, como é que vai estar o business de vocês não é daqui a 200 anos, mas daqui a 5 anos? E que você não pode deixar de passar para que a empresa de vocês daqui a 5 anos não esteja entregando cartas. Obrigado, galera. Um abraço. Valeu.